Oi, tá muito frio e eu tô aqui com a minha mantinha. Eu vou falar hoje a respeito da matriz africana, tá? Tô aqui com a minha colinha, vai ser rapidinho, tá? Só para vocês entenderem o porquê que eu resolvi fazer as minhas bonecas, as minhas neguinhas, que eu chamo carinhosamente de minhas neguinhas, são as bonecas africanas, tá? Então, é uma forma que eu tenho de homenagear a cultura africana, tá? E assim, a gente sabe que esses africanos, eles vieram para cá no período, né, do tráfico negreiro, na época da escravidão, quando começou, nas colônias e etc. Mas esses africanos, eles vieram de várias partes da África, não veio só de um ou dois pontos específicos, não vieram só de Angola ou, sei lá, de Moçambique, não. Eles vieram de várias regiões, vários países da África, tá? E com isso eram culturas diferentes, idiomas diferentes, religiões diferentes, tá? Entre eles, a gente tem aqui os bantus, os nagôs, os gegês, que tinham as culturas desses eram afro, né? Eram as culturas afro-brasileiras, inclusive as suas religiões, tá? O idioma era diferente, a maneira de se comunicar, tudo era diferente. Já os alçás e malés, eles eram, eles falavam árabe, eles eram islã, tá? A cultura dele, a religião deles eram islâmica, então eram islãs. E eram alfabetizados, então eles falavam árabe, tá bom? O que fizeram com os indígenas, da época das colônias, tá? Os que, que catequizaram, que batizaram e tudo, fizeram a mesma coisa com esses povos africanos, tá? Então, eles tentaram suprimir. Então, na época das colônias, o que eles fizeram? Batizaram essas pessoas, tá? E nesses batismos davam outros nomes para eles, tá? Converteram eles, meio que na obrigação, tá? Ao catolicismo, tá? Então eles foram meio que obrigados a seguir a religião católica, tá? Esses povos, né, esses africanos, eles deram contribuição no nosso país. E contribuíram de que forma? Na dança, na música, na religião, na culinária, nos idiomas. Algumas palavras que a gente fala hoje, às vezes a gente nem se dá conta. Da mesma maneira que os indígenas deixaram algumas palavras que a gente fala, algumas comidas que a gente come, a origem é deles, tá? Então, em alguns estados a gente percebe bem isso, por exemplo, na Bahia, no Maranhão, Pernambuco, Alagoas. Nessas outras capitais, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, a cultura africana ela veio com grande destaque com a migração desses escravos para cá. A religião do candomblé, ela é nada mais do que o culto aos orixás, tá? E é praticada hoje em dia em todo o território brasileiro, tá? Mas naquela época era entre alguns povos. E entre esses grupos tinham os bantus, os nagôs e os gegês,
tá? A Umbanda, ela também cultua os orixás, mas ela é um pouquinho mais diferente, porque ela também além de cultuar os orixás, ela tem uma mistura de espiritismo e catolicismo. Tanto é que a gente vê na Umbanda algumas semelhanças com Santa Bárbara, né, Inhansã, Nossa Senhora de Aparecida, São Jorge, né, Xangô. Então você vê, né, que tem eles agregaram, né, tem algumas coisas que acabou tendo essa misturinha, tá? Na culinária, a gente tem o azeite de dendê, mas o azeite de dendê, ele é extraído de uma palmeira africana, tá? Então ele não surge de alguma planta, não, muitas pessoas, tem pessoas que sabem, mas tem outras que não. E para vocês que não sabem, o azeite de dendê ele é extraído de uma palmeira africana. E você faz algumas comidas com esse azeite de dendê. Por exemplo, o vatapá, o caruru, o acarajé. Tem pirão, né? Quando vai fazer ali aquele peixe, né? Uma comida com peixe, aí faz o pirão. Então tem gente que coloca o azeite de dendê, tá? Temos também influência desses povos na música, tá? Em alguns ritmos, que é o maxixe, o samba de choro e a bossa nova, tá? É de origem desses ritmos africanos. E também tem outros gêneros, tá? Que tem o agogô, né? Alguns instrumentos, tá? O agogô, o afoxé, o berimbau. O berimbau é aquele instrumento que o pessoal usa para tocar quando o pessoal vai jogar capoeira. Hoje em dia é uma arte marcial. Alguns dançam, né? Mas ela não é uma dança, ela é uma arte marcial. Que esses africanos, na época das colônias, eles simulavam, eles falavam que era dança para os colonos, quando na verdade eles estavam treinando uma luta. Então, como parecia uma dança, então tranquilo, tá? E também temos as máscaras na arte, né? Na parte artística, nós temos algumas máscaras que algumas pessoas era muito comum eles fazerem carrancas. Essas carrancas elas eram usadas para afastar maus espíritos. Então eles tinham o costume de fazer essas carrancas, eram umas máscaras bem feias, pareciam uns bichos, uns monstros e tudo. Umas coisas bem feias. Mas para eles, elas tinham que ser bem assim feia, com os dentão para fora, porque e colocavam na frente da casa, com o intuito de afastar espíritos ruins ou energias negativas e tal. É bem bacana, né? E por conta disso, né, por essa riqueza de cultura, com essa riqueza toda que foi deixado para nós e que muita gente faz pouco caso, desmerece, mas nós temos muito a agradecer a esses povos que vieram para cá. Imagina você ser obrigado a sair do seu país de repente, obrigado mesmo, e ter que vir para um outro lugar, para uma cultura diferente, da noite para o dia, você chegar num outro país, você não conhece ninguém e você ser obrigado a trabalhar e horas e horas apanhar e tudo, e
mudar de nome, ser obrigado a mudar de cultura, apanhar porque não catou o lixo direito, porque discutiu com um coleguinha do lado, o cara provocou e aí o seu patrão chega e te arrebenta de porrada. De repente você vê o seu amigo do lado morto e você não poder fazer nada, porque se você for defender ele, você também morre. Então foi mais ou menos assim, tá? Nesse período de colônia. Então, assim, a gente tem muito que agradecer. E por tudo isso que eu resolvi fazer essa pequena homenagem, tá? A esses povos, fazendo as minhas bonecas, as bonecas africanas, tá? Claro que não é uma ideia minha, vocês podem procurar aí no Facebook, vocês vão ver muitas pessoas fazendo essas bonecas, mas eu acredito que todo mundo, de uma certa forma, faz para homenagear, para manter. É uma pequena homenagem que a gente faz aos povos, né, às nossas origens, e homenagear a esse povo que deixou tanta riqueza que a gente só tem a agradecer, tá? Então, por isso que eu trouxe esse breve comentário, né, essa breve ilustração, para vocês entenderem um pouco mais e terem mais orgulho, né, do nosso país, não só aos africanos, mas aos indígenas que também contribuíram e muito para nós. Afinal de contas, nós temos origens, né, africanas, tupi, guarani, né, chavante, temos a religião, temos um monte de coisa. Então, respeitar essas pessoas, né, essa nossa origem e ter orgulho cada vez mais, tá bom? Um beijo para vocês.